Seja y igual a x ao cubo sobre x mais raiz de x. Então, primeiro está pedindo para a gente calcular a derivada de y em relação a x. Bom, para a gente fazer essa derivada, pode ser mais fácil se a gente transformar essa raiz em potência. Então, a gente vai copiar a expressão de y como ela está e vamos transformar a raiz quadrada em potência. Lembrando que por ser raiz quadrada, então vai ficar aqui 1 sobre 2. Então, agora, para fazer a derivada, nós devemos utilizar a regrinha do quociente. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, como está, menos o primeiro, derivada do segundo. Então, para derivar esse, a gente dá o tapa no meio e diminui uma unidade do meio, né? Tudo isso fica dividido pelo segundo ao quadrado. Bom, a derivada acabou. Agora vai ser só uma manipulação algébrica dessa expressão para ver se a gente consegue colocá-la numa forma mais amigável. Então, 3x ao quadrado, vamos copiar. Aqui, vamos passar para a forma x mais raiz de x, né? Vamos voltar a potência para a raiz. E aqui vai ficar assim, x ao cubo. Esse x elevado a meio, a gente pode passar ele para baixo. Então, vai ficar x elevado a meio positivo aqui embaixo. E como é x elevado a meio, já vamos passar diretamente para a raiz. E embaixo, x mais raiz de x, né? Podemos passar isso para a raiz também, ao quadrado. Então, agora temos 3x ao quadrado, que multiplica x mais raiz de x. Vamos tirar a MMC dentro do parênteses, né? Então, vai ficar menos x ao cubo, que multiplica MMC entre 1 e 2 raiz de x é 2 raiz de x. Essa expressão dividida por 1 dá ela mesma, vezes ela. Então, 2 raiz de x. Aqui vai ficar 2 raiz de x, dividido por ela mesma, que dá 1, vezes 1. Embaixo, x mais raiz de x ao quadrado. Certo, agora a gente pode tirar a MMC aqui também, ó. Bom, entre essa expressão e essa outra expressão aqui. Lembrando que como aqui é uma multiplicação, esse denominador poderia estar também nesse x ao cubo aqui, ou você pode pensar como se o denominador estivesse nos dois. Tanto faz, você pode enxergar essa fração sim, ó. E aí o parênteses fica somente para a expressão de cima. Eu falei isso só para justificar por que a gente vai tirar o MMC entre esses dois aqui. Então, vamos lá, MMC entre 1 e 2 raiz de x dá 2 raiz de x. Então, essa expressão dividida por 1 dá ela mesma, vezes isso. Então, vai ficar o 2 com o 3, que dá 6, raiz de x, x ao quadrado. Então, só para recapitular, o 2 com o 3 virou 6, raiz de x está aqui, e o x ao quadrado também. Agora é só copiar o restante que estava aqui, ó. Então, vai ficar x mais raiz de x, menos essa expressão que está aqui, ó. Por quê? Porque 2 raiz de x dividida por ela mesma dá 1, vezes essa expressão. Então, é só a gente recopiar a expressão do numerador. Tudo isso dividido por x mais raiz de x ao quadrado. Nós podemos considerar isso aqui como uma fração também e fazer divisão de fração. Daqui a pouquinho a gente vai se preocupar com isso. Por enquanto, vamos aplicar a distributiva como está aqui, ó. Então, esse com o primeiro, né, o x ao quadrado vai juntar com o x, então vai ficar 6x ao cubo e a raiz de x. Mais, agora vai ficar 6x ao quadrado, e essa raiz vai juntar com essa raiz,
formando um outro x. Então, 6x ao quadrado e um outro x. Agora aqui, a gente pode aplicar a distributiva, então vai ficar menos 2 x ao cubo, raiz de x, e aqui vai ficar menos x ao cubo. Embaixo temos esse denominador ali, né, que é 2 raiz de x. Agora, para fazer a divisão de fração, a gente conservaria essa primeira como está e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente inverter essa aqui, ó, o 1 vai ficar em cima, não vai fazer diferença, e a gente vai ter essa parte aqui, ó, embaixo e vai multiplicar com essa. Então, a gente pode só copiar essa parte de cá junto com esse denominador. Então, x mais raiz de x ao quadrado. Agora, vamos ver o que a gente pode juntar na parte de cima. Nós temos aqui, ó, note que temos x ao cubo raiz de x e aqui também x ao cubo raiz de x. Quando isso acontece, a gente pode copiar x ao cubo raiz de x e só operar os números que aparecem antes. Então, 6 menos 2, que dá 4. Mais 6x ao quadrado com x dá x ao cubo. Ainda temos esse x ao cubo aqui. Embaixo, nós vamos simplesmente copiar como está. Então, 2 raiz de x, x mais raiz de x ao quadrado. Podemos juntar esse x ao cubo aqui. Então, vai ficar 4x ao cubo raiz de x, 6 menos 1, que dá 5x ao cubo, sobre 2 raiz de x, x mais raiz de x ao quadrado. Note que em cima o x ao cubo aparece duas vezes, então a gente pode colocar o x ao cubo que aparece duas vezes em evidência. Então, o que falta em x ao cubo, que essa expressão já tem? É só o 4 e o raiz de x. O que falta em x ao cubo, que essa expressão já tem? Simplesmente o 5. Embaixo, vamos só copiar. Então, 2 raiz de x, x mais raiz de x ao quadrado. E terminamos a letra A. A letra B pede a derivada de y em relação a x quando x igual a 1. Simplesmente, nós vamos substituir na expressão da derivada de y em relação a x, que foi encontrado no item A, nós vamos trocar o x por 1. Então, vai ficar 1 ao cubo, que é 1 mesmo, 4 raiz de 1, mais 5. Embaixo temos 2 raiz de 1, 1 mais raiz de 1, que é 1 mesmo, ao quadrado. Então, temos 1 que multiplica, nem precisa copiar. Então, aqui vai ficar 4 mais 5, né, que é 9. E aqui nós teremos 2. E aqui 2 ao quadrado. Portanto, a nossa resposta final que vai ficar 4 vezes 2, que é 8.